Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Autismo do Bem. E a gente já está aí ao longo dessa jornada compartilhando conteúdo, informação sobre inclusão e também sobre o transtorno do espectro autista, que é importante a gente conhecer um pouquinho sobre esse funcionamento atípico dessas crianças, desses adolescentes e desses adultos, para que a gente tenha um pouquinho mais de empatia e que a gente de fato pratique a inclusão. E para o bate-papo de hoje eu convidei a doutora Marcela Brilhante, que é neuropediatra. Seja bem-vinda, obrigada por nos atender, doutora Marcela. Eu que agradeço o convite. Doutora Marcela, fala um pouquinho primeiro do seu currículo. Eu expliquei aqui que você é neuropediatra, que a gente sabe que é muito importante essa especialidade, né, para fazer o diagnóstico, para acompanhar desde o início ali. Mas conte um pouquinho da sua história, até mesmo como você chegou até a neuropediatria. Então, meu pai é neuropediatra, então assim, desde criança eu sempre achava o máximo, assim, às vezes as pessoas encontravam ele na rua e falavam, seu pai salvou a vida do meu filho, seu pai ajudou num diagnóstico, eu achava aquilo o máximo, assim. Então, desde criança eu sempre, mesmo sem saber exatamente o que era um neuropediatra, eu falava, eu quero ser igual ao meu pai, vou fazer igual ao meu pai. Então, assim, desde que eu entrei para a faculdade, eu sempre quis a neuropediatria mesmo. Só que aí a gente tem que fazer pré-requisito, a gente tem que fazer pediatria. Então, eu fiz pediatria na UFMG, fiz os 2 anos lá de pediatria e depois fui fazer a neuropediatria já no Hospital da FEMIG. Então, fiquei 4 anos e pouquinho em BH e depois retornei aqui para Juiz de Fora. E aí comecei a atender neurogeral e depois fui me especializando mais na área dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Fiz pós-graduação em autismo, estou agora buscando uma pós-graduação em psiquiatria infantil, porque tem muita comorbidade, muita coisa que a gente precisa tratar junto, né? Então é basicamente isso. Eu estou, né, agora nessa área mais do transtorno do neurodesenvolvimento, com um foco grande aí no autismo. Sim, você atende muitas pacientes, fazem Sim. muito diagnóstico, né, doutora? E aí, doutora, começa explicando pra gente um pouquinho desse conceito do espectro. Eu tenho uma questão particular com isso, porque eu fiz o diagnóstico do meu filho precoce quando eu entendi o que era o espectro. Porque antes eu via o autismo de uma outra maneira e foi saber o que é o espectro que fez com que eu fizesse esse diagnóstico. Olha o quanto foi importante. E é a dúvida de muita gente. O que é esse espectro? Então, a denominação autismo já mudou ao longo dos anos. A gente já teve várias denominações para esse diagnóstico, né? A partir do DSM-5, em 2013, é que surgiu o termo espectro. E aí eles viram que tinham muitos diagnósticos com características muito semelhantes. E eles resolveram, né, botar, então, transtorno do espectro autista, acabar com alguns diagnósticos, como, por exemplo, síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamento, transtorno global do desenvolvimento, autismo atípico, tudo foi englobado dentro do transtorno do espectro autista. E aí o autismo passou a ser visto ou compreendido como um contínuo de várias manifestações, vários sinais e sintomas que vão ter uma variabilidade clínica enorme. Então, cada criança vai ter esses sinais e sintomas de um jeitinho diferente. Né? Então, por isso eles botaram esse termo espectro, para poder abranger essa variabilidade clínica que existe. Sim. Eu percebo que é um conceito que traz para vocês uma informação, mas que para a gente também acaba trazendo, assim, a gente que eu digo, hoje eu faço parte da comunidade por ser mãe de um autista, por ser autista, mas eu penso uma pessoa em geral, quando ela consegue entender que pode ser um leque maior, ela acaba inclusive não rotulando, né? Eu acho que é importante. Fala um pouquinho também, doutora, quais são os critérios diagnósticos, então, do transtorno do espectro autista? Então, a gente segue um manual de critérios diagnósticos dos transtornos mentais, que é o DSM, né? Então, a última edição que a gente tem é a de 2013, teve uma pequena revisão, mas com poucas modificações. Então, a gente tem 2 grandes grupos de critérios diagnósticos, que a gente chama de parte A e de parte B. Dos critérios de parte A, a gente tem aí prejuízos significativos ou déficits significativos de comunicação e interação social. E aí isso pode se manifestar de várias formas. Então, na criança, geralmente, o que a gente vê? Um prejuízo do contato visual, uma dificuldade de responder quando você chama ela pelo nome, as crianças verbais, pouco diálogo com os pais, algumas vão ter atraso do desenvolvimento da fala, imitação muito pobre, né? Troca, atenção compartilhada
compartilhada, troca com os pais também, muito prejudicada. São crianças, às vezes, que só têm demandas, elas não trocam. Né? Os gestos, as expressões faciais, isso tudo pode estar bem menos presente nas crianças autistas. Às vezes elas não apontam, não dá beijo, não dá tchau, né? Então, de uma maneira geral, às vezes elas ficam mais isoladas, dificuldade de socializar com os pares. Então, esses são alguns dos critérios que a gente vê dentro dessa parte A. A parte B seriam comportamentos, interesses e atividades mais restritos e repetitivos. E aí a gente vai ter as estereotipias, que são comportamentos motores repetitivos, às vezes para autorregulação. A gente pode ter as ecolalias, então aquela fala repetida ou repetir a última coisa que ouviu dentro de uma pergunta. A gente pode ter aí as alterações sensoriais, então hipersensibilidade ou hipossensibilidade aos estímulos do ambiente. A gente pode ter interesse, às vezes, por partes de brinquedos, às vezes a rodinha do carrinho chama muita atenção e a criança fica girando aquela rodinha. Um brincar disfuncional, às vezes repetitivo, eu só vou enfileirar, eu vou separar por cor, por tamanho, eu vou empilhar, e às vezes eu estou só organizando e não estou realmente brincando, usando ali a minha imaginação, né? Rituais, às vezes tem necessidade de rituais na hora de dormir, na hora de comer, ou eu só sento aqui, eu só faço dessa forma, se não for eu me desorganizo, né? Um apego grande à rotina, né? Então necessidade de seguir às vezes sempre o mesmo caminho para ir para a escola. Então esses são alguns dos critérios aí da parte B e eles vão se manifestar em cada indivíduo de uma forma diferente, né? Então além desses dois critérios, a gente tem condições para o diagnóstico. Então precisa estar presente desde a primeira infância, tem que trazer um prejuízo clinicamente significativo e não pode ser melhor explicado por outros diagnósticos, como, por exemplo, uma deficiência intelectual, que apesar de ser, né, pode ser uma comorbidade, às vezes a gente vai ter um caso que é só de deficiência intelectual e não de autismo. Sim. Tem que estudar muito para entender disso tudo. E a próxima pergunta é justamente um pouquinho sobre isso também. Além de estudar, você precisa de um prazo para fazer esse diagnóstico? Como que na prática, porque você falou de tantos pontos, quando, por exemplo, a mãe chega ao consultório, você vai perguntando sobre todos esses pontos e vai fazendo tipo um relato e acompanhando esse neurodesenvolvimento da criança? Isso, então depende muito da gravidade daquela criança. Às vezes chega uma criança que a gente, às vezes todos os sinais e sintomas já estão muito evidentes ali desde a primeira consulta, e aí fica mais fácil para a gente, às vezes, já concluir um diagnóstico de uma forma mais rápida. Né? Mas nem sempre isso acontece. Eu acho que o mais importante, tem relatos de casos que a partir de 1 ano e meio, esse diagnóstico sendo feito, ele se mantém estável ao longo da vida, então o diagnóstico não estaria errado. Muita gente fala que antes de 1 ano e meio seria precoce já fechar esse diagnóstico, e não tem também, porque muita gente fala, tem que esperar até 3 anos para fechar o diagnóstico. Isso não existe. Então a gente pode fechar desde muito pequenininho, desde que os sinais e sintomas todos estejam presentes. Mas eu acho que o mais importante aqui, né, é os pais procurarem avaliação sempre que notarem prejuízos ou atrasos do desenvolvimento e a gente começar o tratamento mesmo na suspeita, porque a gente não pode perder tempo. No autismo, o tempo vale ouro por conta da neuroplasticidade, as intervenções precoces, elas são muito importantes. Então, a gente começa a tratar e vai correndo atrás de fechar o diagnóstico. Tem algum exame que é feito? Exame de sangue, de imagem, não. O diagnóstico ele é clínico, então baseado nesses critérios, né, do DSM-5. Então a gente faz a entrevista com os pais, faz a avaliação da criança. Muitas vezes, quando não é fechado o diagnóstico ali, a gente inicia o tratamento com a equipe multidisciplinar, e aí essa equipe vai aplicar escalas de avaliação, muitas vezes essa criança vai passar por uma avaliação neuropsicológica, e aí a gente vai juntando, né, a devolutiva desses profissionais, vai reavaliando essa criança, vai vendo vídeos que a família tem, né, vai colhendo mais depoimentos para poder fechar esse diagnóstico. Então ele é clínico, então não tem nenhum exame que faça esse diagnóstico. Sim. Uma dúvida que todo mundo tem é em relação aos níveis também. A gente sabe que é uma classificação em relação ao suporte, mas como que funciona isso e como que é dado esse nível para a família, assim, a partir de qual critério, de qual tipo de avaliação? Geralmente a criança muito pequenininha, às vezes antes dos 3 aninhos, a gente não fala muito em nível de suporte,
Mas a partir dos 3 para frente, a gente começa a classificar essa criança dependendo dos prejuízos, do tanto de prejuízo que o transtorno do espectro autista está causando para ela. Então, hoje em dia, a gente fala em níveis 1, 2 e 3. Né? Então, as crianças dentro do nível 1 de suporte, elas costumam ter uma fala muito bem estabelecida. Então, elas conseguem conversar, elas formam frases, conversam textos, às vezes narrativas maiores, mas com fragilidades dentro dessa linguagem, de pragmática, de prosódia, dificuldade de entender, às vezes, questões subentendidas, figuras de linguagem, né? Às vezes se aproxima das pessoas de uma maneira incorreta, às vezes não faz aquela leitura que a gente chama de teoria da mente, se colocar no lugar do outro. Então, são crianças que são mais funcionais, apesar das fragilidades e das alterações de comportamento. Então, a gente fala que elas precisam de suporte ocasional. Em algumas situações, elas precisam de uma mediação e de um suporte. Então, aí a gente classifica como nível 1 de suporte. Já as crianças do nível 2 de suporte são aquelas crianças que têm um prejuízo maior da comunicação, elas têm fragilidades muito importantes da comunicação, têm alterações de comportamento também muito importantes, elas se desorganizam mais. Então, são crianças que precisam de uma mediação, eles falam que é um apoio substancial. Né? Então, elas precisam de um mediador ou de um suporte para a maior parte das atividades do dia a dia dela. Já as crianças do nível 3 de suporte, muitas delas são não verbais, né? Algumas vão ter deficiência intelectual associada, e aí né, geralmente elas precisam de suporte o tempo inteiro para todas as funções delas, porque senão elas vão se expor ao perigo, né? Então, são crianças que precisam estar sob vigilância ali o tempo inteiro de um mediador ou de um suporte. Então, é basicamente assim que a gente divide esses níveis de suporte. Pode mudar ao longo da vida? Pode. Essa classificação em relação ao nível de Pode, suporte? Pode, né? Então, à medida que a gente vai avançando com as terapias, as crianças vão evoluindo, ganhando habilidades, elas podem caminhar do 3 para o 2, do 2 para o 1, com certeza. Do mesmo jeito que, às vezes, um nível 2 de suporte, se a mãe evoluiu tanto, vamos parar as terapias, ele pode regredir e às vezes, se tornar de novo um nível 3 de suporte. Sim. Uma coisa que a gente tem visto falar muito é sobre até mesmo essa responsabilidade ao fazer o diagnóstico, uma vez que a gente vive numa era, sobretudo após pandemia, de um contexto social que colocam crianças e adolescentes muitas vezes com alguns comportamentos que são idênticos do autismo, mas às vezes eles não são. Né? Nos Estados Unidos eles usam até o termo autismo-like, né? Parecido com autismo, para isso. Como que é para vocês fazer um diagnóstico dentro desse critério, né? Você falou ali um pouco comigo sobre talvez tirar um pouco das telas e fazer um teste. Vocês precisam disso também, né, na verdade, assim, quando a criança chega para avaliação com essa suspeita, a gente tem que fazer uma anamnese muito bem detalhada, né? Então, na entrevista com os pais, a gente já vai identificando se é uma criança que tem excesso de tela, se é uma criança, às vezes, que os pais não levam, porque os pais também não são muito de socializar, então ela não tem essa vivência social. Às vezes, uma criança aí de 3 anos que não frequenta a escola, não tem um contato de pracinha, de parquinho. Então, se a gente identifica isso na anamnese e os sinais e sintomas do autismo não estão tão evidentes, a gente pede para fazer mudanças no dia a dia dessa criança. Então, retirar as telas, porque a televisão, né, o excesso de tela está muito ligado a atraso de linguagem, irritabilidade, agressividade, baixa tolerância à frustração e isolamento social. Então, a tela, né, muitas vezes a criança fica, é o autismo virtual, já ouvi esse termo também, né? Mas aí, quando a gente identifica essas questões, e a gente, na anamnese, a gente identifica, orienta essa família, daí um tempo a gente vai reavaliar essa criança, para ver se esses sinais e sintomas permanecem ou se eles sumiram. E aí fica mais fácil da gente pensar se realmente tem alerta para o autismo ou se era só um contexto ali daquele momento. Sim. A questão da genética, por exemplo, eu fui ao geneticista e ela falou assim, olha, no caso do Benjamin, ele é poligênico multifatorial. Eu falei, nossa, que loucura. E ela começou a me explicar os detalhezinhos lá e tal. A genética é tão determinante assim? O que se sabe hoje do autismo em relação à genética, doutor? Então, a gente sabe que o autismo, ele é um transtorno multifatorial, mas ele é uma associação de fatores genéticos
com fatores ambientais. Então, a criança sempre, eu não sei se você conhece, mas existe uma teoria que é a teoria dos copos, né? Muito para justificar, eu às vezes uso no consultório, porque fica mais didático para os pais. Então, é como se a criança fosse um copinho, e para ela ter o autismo, ela teria que transbordar esse copinho. Então, dentro desse copinho, a gente coloca ali a carga genética do pai, que vem do pai, a carga genética que vem da mãe, as mutações novas que são só daquela criança, que na hora que foi formado o embrião, foi formado com algumas mutações novas. Então, isso vai enchendo esse copinho, né? E aí vem os fatores ambientais. Então, o que a gente tem estudado de fator ambiental muito bem documentado? Então, a prematuridade, então, bebês prematuros extremos, bebês que foram baixo peso, bebês que tiveram complicações, às vezes ainda dentro da barriga, mãe com diabetes gestacional, as mães que tiveram que fazer uso de medicamentos, às vezes o ácido valproico, antidepressivos na gestação. Então, esses são fatores ambientais ali do bebê. E a gente tem também fatores ligados aos pais, às vezes pais com idades mais avançadas. Então, tudo isso vai se somando ali naquele copinho, né? Então, quanto mais fatores ele tiver da parte genética e da parte ambiental, esse copinho acaba transbordando e aí essa criança vai ter o transtorno do espectro autista. Então, por isso que a gente fala é poligênico, multifatorial, porque é uma associação Sim. mesmo de fatores genéticos e ambientais. Sim, sim. Agora a gente entrar um pouquinho na seara das terapias, né? Eu gosto sempre de trazer um caso do bem, porque foi algo que foi transformador na minha vida. Então, começou desde cedo. Terapia ocupacional, fonoterapia, psicoterapia, no caso ele faz terapia em aba. Quais são hoje as terapias que vocês recomendam para o transtorno do espectro autista, por exemplo, no caso de crianças? Uhum. Então, o mais estudado e o mais recomendado, com mais evidência científica, continua sendo o ABA, né? Uhum. Que é a análise aplicada do comportamento. Então, a criança passa por uma equipe, né, chefiada por um analista do comportamento, que vai analisar todos os comportamentos dessa criança, vai identificar os comportamentos que a gente fala que tem que ser extintos, né? Que são comportamentos que são inadequados ou disruptivos, vai identificar as barreiras de aprendizagem dessa criança, as comorbidades, dificuldades que essa criança tem, e com base nisso ela vai montar um plano de tratamento que é revisto de tempos em tempos, né? E ela vai contar com uma equipe multidisciplinar. E aí, dependendo da demanda de cada criança, às vezes fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricidade, o próprio psicopedagogo. Então, é uma equipe, né, que vai chefiada por esse analista do comportamento, que vai trabalhar para essa criança ir ganhando habilidades para ela poder, inclusive, ir mudando os níveis de suporte. Então, o ABA continua sendo a terapia mais recomendada para os pequenininhos. Sim. No caso dos adolescentes, é comum ter terapia em aba para eles também, ou para eles, por serem mais velhos, seria outro tipo? Aí depende. O adolescente nível 1 de suporte, se ele for nível 1, o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela também é bem estudada e bem documentada para o autista nível 1 de suporte. Então, a gente pode usar nesses casos. Se ele for nível 2 ou nível 3, ele entra para o ABA também de uma forma mais intensiva. Joia. Medicamentos, doutora, são recomendados também? Como é que vocês trabalham essa questão? Então, não existe, é importante a gente falar que não existe um medicamento para tratar o autismo. O autismo é uma forma diferente do cérebro funcionar. Então, não tem medicamento específico para o autismo. O que a gente tem são alguns medicamentos que são liberados para as crianças dentro do transtorno do espectro autista para tratar o que a gente chama de sintomas-alvo. O que são sintomas-alvo? São barreiras de aprendizagem. Então, crianças, por exemplo, que têm muita irritabilidade ou muita agressividade por atrasos que ela tem ainda em habilidades, crianças que têm o próprio TDAH associado, que têm distúrbios de sono. Então, a gente tem medicamentos que são liberados para a gente tratar esses sintomas-alvo, que são sintomas que vão atrapalhar a criança na evolução das terapias. Então, é nesse sentido que a gente, em alguns casos, a gente vai usar tratamento medicamentoso associado com as terapias. Sim. E esses medicamentos geralmente são medicamentos que vão acalmar a criança? Quais são os efeitos dele, assim, na prática? Então, vai depender do que é o sintoma. Então, geralmente, para irritabilidade, para agressividade, a gente tem uma classe de medicamentos específicos que vão ajudar a criança a se regular um pouco melhor, a ter um limiar de frustração um pouco mais alto, então não ficar se desregulando tanto, né? Então, geralmente, nesses casos de irritabilidade, agressividade, a gente tem muito bem documentado o uso de risperidona, aripiprazol,
né? Muitas crianças têm transtornos de sono, né? Então, às vezes, a gente entra com melatonina ou outros medicamentos específicos para o sono para ajudar nesse processo de iniciar o sono, ou crianças que têm despertares, às vezes a gente tem que entrar com outros medicamentos. A associação com TDAH de comorbidade é muito alta. Tem lugares que falam que às vezes até 80% pode ter. E às vezes a gente tem que entrar com os psicoestimulantes também para ajudar nessa hiperatividade, na desatenção. Então, são essas classes, geralmente, de medicamentos que a gente usa. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer até um absurdo a gente, nessa época, tá perguntando sobre isso, mas é muito comum as pessoas falarem que o autismo tem cura e tal. Eu queria que você explicasse pra gente, o autismo não tem cura, né, doutor? Não, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, um dos mais frequentes, né, da infância, que é uma forma diferente do cérebro funcionar. Né? Eu até vi uma vez um garotinho autista, um adolescente, tentando explicar isso para os colegas em sala de aula, e eles falavam assim, é como se você tivesse um celular da Apple e um Android. Às vezes você vai tentar mexer no meu, você está acostumado com um, você não vai saber mexer no meu, mas ele faz as mesmas funções que você. Então, é um mecanismo operacional diferente, né? Então, é uma maneira diferente do cérebro funcionar. Então, o que a gente faz dentro do autismo, com as terapias, é melhorar a qualidade de vida, né? Fazer a criança mudar dos níveis de suporte, ela ter menos prejuízo e menos sofrimento no dia a dia. Sim. Sobre a questão da prevalência, a gente teve um relatório recente do CDC que apontou 1 para cada 31, antes era 1 para cada 36. Você estava me falando de outros dados que também são importantes a gente levar dentro desse contexto. Para a gente entrar um pouquinho nessa seara, até para a gente não ficar naquela onda do sensacionalismo, né? Aqui no conteúdo a gente tem muito essa preocupação. Como que vocês, especialistas, estão avaliando essa questão da prevalência atualmente? Então, esse dado novo do CDC é o que eu estava te falando antes. Então, assim, a gente tem um pouquinho de preocupação, quem trabalha muito com as estatísticas, quem vai olhar como é feito essa pesquisa, é porque eles fazem revisão de prontuário. Então, eles pegam um prontuário, crianças ali na faixa de 8 anos, né? Tá lá escrito que é autista, então entra para prevalência, conta como prevalência para eles. Mas a gente sabe que o ideal seria que eles passassem essas crianças pelas escalas de avaliação, às vezes a IDOS-2, que é o padrão ouro no mundo, para poder realmente ver se é. Então, a gente acha que esse número pode não ser tão alto assim, porque a gente sabe que, por exemplo, a OMS faz a prevalência mundial do autismo ainda está em torno de 1 para 100, mais ou menos, né? Então, é um número muito discrepante. Mas fato é que realmente vem aumentando a prevalência, mas talvez não seja tão alto assim quanto 1 para 31. Sim, né? E esse aumento de prevalência pode ser em virtude da questão da mudança do critério diagnóstico, como a questão do espectro, de acesso também a esse diagnóstico? Com certeza, a mudança do DSM-4 para o DSM-5, novos critérios, ampliou o que estava dentro do autismo, né? Então, diagnósticos deixaram de existir, então pessoas que tinham Asperger, por exemplo, passaram a ser autistas e contar na prevalência do autismo, né? Assim como outros diagnósticos, então só isso já faz aumentar a prevalência. Quanto mais acesso à informação, né? Mais essas famílias vão procurar, e a informação também faz cair o preconceito e o estigma. Então, às vezes, famílias que escondiam essas crianças, não levavam nem para a escola, elas passam a procurar, né? E associado a isso também algumas questões ambientais. Então, esses prematurinhos que antes não sobreviviam, eles agora, às vezes, crianças de 400 gramas, elas estão sobrevivendo, né? E são de alto risco aí para o autismo. As famílias estão tendo filhos cada vez mais tarde. Então, é uma associação de fatores para essa prevalência ter aumentado. Sim. A questão da disparidade de gêneros, né? Eu, por exemplo, estudei muito nos últimos anos sobre essa questão, por eu ser menina e ter sido diagnosticada dentro do espectro, e depois fiquei pensando, a minha mãe sempre disse, mas você foi verbal. O que acontece que a gente tem essa disparidade? Esse último relatório do CDC colocou 1 para 4, às vezes é 1 para 3. Realmente tem uma dificuldade de diagnosticar meninas? O que acontece? Voltando às vezes um pouquinho naquela teoria dos copos, quando a gente fala, eles sempre falam que o copo da menina é como se fosse um copo maior ou mais alto. Então, assim, a menina, ela, para ter o diagnóstico de TEA, para transbordar, ela precisa ter muito mais fatores genéticos e ambientais do que o menino. Então, só por isso já justificaria uma prevalência um pouquinho maior.
Mas em relação às meninas, a gente sabe também que elas têm um cérebro muito mais sociável. Então, às vezes, muitas meninas não estão sendo diagnosticadas porque elas conseguem se adequar aos padrões sociais e camuflar muitos sinais e sintomas do autismo. Então, às vezes, acontece de chegar no consultório, meninas, às vezes, com queixa de depressão ou ansiedade, que quando você tem o olhar para o autismo, você começa a pesquisar, você volta na história dela e vai ver que o que está por trás disso é um transtorno do espectro autista não diagnosticado. Então, muita gente às vezes fala que a prevalência talvez não seja essa diferença de 4 para 1, mas às vezes 1 para 2 ou 2 para 3 ali, né? Estaria mais próximo, mas porque muitas meninas, mulheres, adultas estariam sem diagnóstico, né? Então, muitas meninas, às vezes, a gente só faz diagnóstico mesmo na hora que a demanda social aumenta ou explode uma comorbidade, como ansiedade, depressão, e aí que a gente vai investigar e ver que tem o autismo. Sim, eu na prática mesmo, assim, essa questão dos interesses restritos e tal, eu acabava às vezes, mesmo tendo alguns hiperfocos, eu conseguia com mais facilidade entrar nos outros temas, quando eu estava dentro da minha roda de colegas de trabalho e tudo, e não deixa de ser uma camuflagem, né? Porque às Sim, mas vezes que traz um enorme sofrimento, né? Eu tenho meninas no consultório, autistas já diagnosticadas, que falam para mim: ah, então, foi legal o final de semana, eu consegui participar de uma festa da família, socializei, interagi com todo mundo, mas no meio da festa para frente eu tive que ir para o meu quarto deitar, porque a sensação é de que eu estava cansada, de como se eu tivesse participado de uma maratona. Então, a gente vê a demanda que é, o sofrimento que é para ela poder entrar, engajar ali, né? Então, elas conseguem, as autistas nível 1 de suporte, fazer essa narrativa para a gente do sofrimento que é. Sim, Né? E o quanto que é importante todo mundo conhecer e saber respeitar essas diferenças, né, doutora? A gente vai entrar nessa parte agora, já estamos caminhando aí para o final, mas para falar sobre isso, porque logo que a gente começou o trabalho aqui na ONG, a gente sempre falou, o que vocês mais querem que tem aqui de conteúdo educativo? E muita gente pede sobre o que a gente pode falar, o que a gente pode ensinar para que a gente tenha, de fato, um pouco mais de empatia, de inclusão. Na sua experiência no dia a dia, o que você recomenda assim mesmo para que as pessoas passem a incorporar em relação a essa questão dessas diferenças do neurotípico para o atípico? Quando eu fecho diagnóstico assim, para as famílias, né, a gente busca muito a psicoeducação. Então, geralmente eu passo canais do YouTube, vídeos, livros, né? Eu vou passando orientações para a família entendendo que é um mundo todo novo, né? Então, geralmente eu faço isso. Mas eu acho que para a gente conscientizar as crianças, porque elas estão convivendo cada vez mais com crianças, né, atípicas dentro de sala de aula, eu acho que a escola tem um papel fundamental. Então, eu acho que a gente precisa investir na capacitação dos professores, né? Tanto na educação inclusiva, quanto entender o que é o autismo e como o cérebro do autista funciona, porque vai facilitar para elas no dia a dia, né? E elas vão estar mais capacitadas, por exemplo, para montar um plano de ensino individualizado, né? Para poder fazer palestras, ensinar as crianças dentro de sala de aula como respeitar, como agir, como essa diferença, como o cérebro funciona diferente. Então, eu acho que a escola é um pilar fundamental aí para a gente, dentro do tratamento também. Eu sempre falo que é um triângulozinho, né? Então a gente precisa, família, a equipe multi e a escola. A gente não consegue, se uma dessas não estiver ajudando no diagnóstico, a gente não evolui tanto nas terapias. Então acho que a escola tem um papel fundamental para ir conscientizando já as crianças que estão convivendo cada vez mais com crianças autistas nas escolas. Sim. Doutora Marcela, em relação a essa questão da triagem logo ali no início, você falou que o diagnóstico precoce é muito importante. De que maneira que os pais podem acompanhar isso na criança, quando ele está ali nos meses iniciais e cobrar ali do especialista que está acompanhando o seu filho? Isso é muito importante. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já coloca como obrigatório a triagem do autismo. Então, toda criança, independente de ter atraso ou não, sinal de risco ou não, ela precisa passar pela triagem. Essa triagem é feita através do acompanhamento dos marcos do neurodesenvolvimento e também pode ser feita pela aplicação do MChat,
que é uma escala de triagem. Os marcos do desenvolvimento, ele está na caderneta de vacina da criança. Então, assim, o pediatra tem que fazer essa avaliação no consultório, mas a própria família pode ir acompanhando através da caderneta de vacina. Então, a idade certa para olhar quando você chama pelo nome, de sentar, os marcos motores são muito importantes também, né? As primeiras palavras. Então, assim, tudo está ali dentro dessa caderneta. Então, essa triagem, ela é obrigatória, apesar de, infelizmente, né, a gente vê que ainda não é feita de forma, né, sistemática, mas ela é obrigatória e deve ser feita para toda criança. Tá joia. Gente, esse foi mais um episódio, a gente aprendeu muito aqui com a doutora Marcela. Eu quero te agradecer de coração, doutora Marcela, não só por compartilhar tanta informação com a gente, de maneira assim didática e direta, mas por ter escolhido a neuropediatria. Eu que agradeço, é muito importante a gente divulgar cada vez mais, né? Então, passar para os pais as informações, eu acho que quanto mais informação a gente puder levar, mais diagnóstico precoce a gente vai fazer, a gente vai mudar a qualidade de vida dessas crianças, né? Então, eu que agradeço a oportunidade. Com certeza. Gente, siga o nosso canal nas redes sociais. A gente está @autismo do bem, com M de Maria no final, no TikTok, no YouTube e no Instagram. E até a próxima.